os filhos que não sabia que tinha. João Pedro construiu seu império à base de ambição e frieza. Aos 38 anos, era dono de uma rede de resorts de luxo e estava prestes a dar mais um passo que surpreendeu até os que o conheciam. Ia se casar. Não por amor, mas por estratégia. Valentina, sua futura esposa, era linda, elegante e estava sempre nos eventos certos. João Pedro a enxergava como uma parceira de imagem, alguém à altura do seu nome. Ela, por sua vez, via nele a chance de estabilidade e poder. A cerimônia seria em um de seus resorts à beira-mar, cercada por convidados seletos e flashes de fotógrafos. Tudo sob controle. Até que a nova chefe do buffet apareceu para supervisionar o menu do ensaio. Quando João Pedro levantou os olhos e viu aquela mulher entrando na cozinha, sentiu como se o chão tivesse sumido. Era Ayla, a única mulher que realmente amou. E a única que ele deixou escapar por orgulho. Ela vestia o uniforme com simplicidade e andava com a mesma leveza de anos atrás. Mas agora havia algo diferente. 2 garotinhos correndo ao redor das mesas, rindo. Quando um deles olhou para João Pedro, seu coração disparou. Os olhos do menino eram os seus. João Pedro desviou o olhar, tentando esconder o abalo. Mas era tarde demais. Valentina percebeu a mudança em seu semblante. "Tá tudo bem?" ela perguntou, aproximando-se. Ele assentiu com um sorriso forçado. "Só fiquei surpreso com a escolha da chefe." Ela mantinha-se profissional como se nada abalasse. Cumprimentou a equipe, distribuiu orientações e ignorou o olhar que ainda queimava em sua direção. Mas por dentro seu peito era um furacão. Ela não esperava reencontrar João Pedro, muito menos ali prestes a casar. E com uma mulher como Valentina. Os gêmeos, Miguel e Davi, curiosos, rodeavam o ambiente. Um deles parou diante de João Pedro e o encarou fixamente. "Oi, moço. Você é o dono daqui?" perguntou com inocência. João Pedro se ajoelhou, sem saber o que dizer. "Sou, sim." "E qual o seu nome, Miguel?" "Aquele é meu irmão, Davi. A mamãe trabalha aqui agora." A palavra mamãe ecoou dentro dele. Ayla, do outro lado do salão, ouviu a conversa e apressou-se em puxar os meninos. "Vamos, meninos, está na hora do banho." João Pedro observou ir embora. O jeito como ela falava com os filhos, a forma como sorria para eles, era impossível não lembrar do que eles tiveram. E agora, diante daqueles 2 meninos, tudo ganhava um novo peso. Ele precisava saber a verdade. "Você acha que João Pedro deve confrontar Ayla imediatamente ou esperar? Já viveu uma situação onde tudo parecia controlado até o passado reaparecer? Comente sua opinião!" Naquela noite, João Pedro mal conseguiu dormir. As palavras de Miguel ecoavam em sua cabeça, como um lembrete incômodo. "A mamãe trabalha aqui agora." A coincidência era impossível. 2 meninos da mesma idade, olhos idênticos aos seus. E Ayla, a mulher que ele abandonou sem nunca ter conseguido esquecer. No café da manhã seguinte, João Pedro foi até a cozinha central do resort. Ayla estava organizando os ingredientes com concentração, os cabelos presos e as mangas arregaçadas. Ele se aproximou devagar. "Precisamos conversar", disse com a voz firme. Ela ergueu os olhos fria e direita. "Agora não é um bom momento. Tenho um evento para preparar. Lembra? Você me deve respostas, Ayla. Aqueles meninos são meus filhos." O silêncio foi como uma parede entre os dois. Ayla respirou fundo, depois cruzou os braços. "E se forem, vai fazer o quê?" "Tira-la de mim, como tirou tudo anos atrás." João Pedro sentiu o golpe. Sabia que a tinha deixado de forma cruel, acreditando que ela era apenas uma fase de sua juventude. Mas a vida tinha cobrado caro por isso, eu não sabia. "Você nunca me procurou. E você nunca me deu escolha menos", respondeu ela. "Só desapareceu. Como alguém que apaga um número da agenda e finge que nunca existiu." Antes que dissesse algo mais, Valentina apareceu à porta. "João, estão todos te esperando para a reunião com os fotógrafos?" Ele olhou de Ayla para Valentina e sentiu o peso de 2 vidas colidindo. "Você acha que Ayla está certa em manter os filhos longe do pai? Comente. Em uma situação como essa, quem você acha que tem razão?" João Pedro saiu da cozinha com a cabeça cheia de pensamentos confusos. Valentina já o esperava no hall, impecável como sempre, com um sorriso encantador, porém distante. "Tudo bem?" perguntou ela, estudando-o com um olhar de curiosidade. "Estou só um pouco cansado. Tem sido um dia longo", respondeu ele, forçando normalidade. Enquanto caminhavam para a reunião, sua mente viajava para Ayla, para os meninos Miguel e Davi, para o passado que insistia em não ficar enterrado. E para a pergunta que não queria calar: seria possível um homem como ele conciliar 2 vidas tão diferentes? No salão, os fotógrafos começaram a preparar as câmeras. E Valentina se posicionou para o ensaio. João Pedro observava, mas seu coração não estava ali. Pensava na mulher que não via há anos,
na dor que ambos guardavam, e na responsabilidade que agora surgia do nada, exigindo dele uma escolha. Ou que o faria seguir com a vida planejada, com Valentina, mantendo tudo como um jogo de aparências, ou encarar o passado, aceitar os filhos e tentar reconstruir aquilo que destruiu. A vida parecia uma balança prestes a pender para um lado, e João Pedro sabia que em breve teria que decidir. Na manhã seguinte, João Pedro acordou antes do amanhecer, o coração apertado pela decisão que tomaria. A mensagem enviada para Ayla ainda estava fresca na mente, e ele sabia que aquele encontro não poderia ser evitado. No café da manhã, o resort estava em plena atividade. Valentina chegou com um sorriso radiante, falando sobre os preparativos para a festa que reuniria toda a alta sociedade local. João Pedro, no entanto, estava distante, absorto em seus pensamentos. Ele saiu rapidamente para o jardim, onde Ayla o esperava perto da fonte. Os gêmeos brincavam ao redor ao raios e ao passo. Conversa que aconteceria em breve. João Pedro menos começou Ayla, com a voz firme, mas sem agressividade. Precisamos ser sinceros um com o outro. Não podemos mais fingir que o passado não existe. Ele concordou, sentindo a responsabilidade. Crescer dentro de si. Quero fazer parte da vida de Miguel e Davi, Ayla. Não posso mais fugir disso. Ayla olhou para ele, surpresa, mas também com uma ponta de esperança. Vai ser difícil, João Pedro, mas talvez seja a única chance que temos de consertar as coisas. Os gêmeos, como se sentissem a tensão, se aproximaram e puxaram as mãos dos dois adultos. Um gesto simples, mas que carregava uma promessa silenciosa de recomeço. Os dias seguintes foram uma mistura de emoções para João Pedro. Tentava se acostumar à ideia de dividir sua vida com Ayla e os meninos, enquanto os preparativos para o casamento com Valentina continuavam a todo vapor. Cada encontro com Miguel e Davi despertava em seu peito um sentimento novo. Uma mistura de amor, medo e esperança. Valentina, percebendo a distância de João Pedro, começou a se mostrar mais exigente e fria. Em uma conversa tensa, ela deixou claro que não estava disposta a dividir o homem que considerava seu. João, você precisa escolher de que lado está, disse ela, com os olhos fixos nos dele. Não dá para ter tudo. Ele sabia que ela tinha razão. O preço da verdade poderia ser a perda do que ele achava seguro. Uma tarde, enquanto caminhava pelo resort, João Pedro viu Ayla ensinando Miguel e Davi a andar de bicicleta. O sorriso dela era sincero e a alegria das crianças, contagiante. Foi ali que ele percebeu que a vida não seria a mesma, mas poderia ser melhor. Mas ainda havia um problema. Valentina não iria desistir tão fácil, e ele teria que enfrentar essa batalha se quisesse reconstruir sua família. Você já teve que escolher entre seguir um caminho seguro ou arriscar tudo por algo que seu coração quer? Conta pra mim, qual decisão você tomou? Valentina estava decidida a não deixar João Pedro escapar tão facilmente. Ela organizou um jantar elegante para impressionar os convidados e reforçar sua posição como a futura esposa perfeita. Entre sorrisos e taças de champanhe, seu olhar atravessava João Pedro, que tentava manter a compostura. Enquanto isso, nos bastidores, Ayla lutava para equilibrar seu trabalho como chefe e o papel de mãe solteira. Ela sabia que o confronto com Valentina era inevitável, mas ainda assim se preparava para proteger Miguel e Davi a qualquer custo naquela noite. João Pedro se viu dividido. Ao olhar para Valentina, via a mulher que escolheu para sua nova vida. Ao pensar em Ayla, via o amor que nunca esqueceu e seus filhos, frutos de uma história não terminada. Quando Valentina propôs um brinde, ele hesitou, sentindo o peso do futuro pendurado em suas decisões. Naquele instante, percebeu que precisava agir com coragem e clareza, menos por ele e por Ayla e por seus filhos. No silêncio da madrugada, enquanto a festa continuava, João Pedro escreveu uma carta para Valentina, explicando seus sentimentos. Sabia que a verdade poderia machucar, mas era o único caminho para a liberdade e a paz. No dia seguinte, João Pedro entregou a carta a Valentina, antes que ela saísse para o trabalho. Dela passou da surpresa ao choque e finalmente a uma tristeza profunda que ele jamais tinha visto antes. Valentina não respondeu imediatamente. Em silêncio, recolheu suas coisas e saiu, deixando um rastro de dúvidas e ressentimentos no ar. João Pedro sentiu o peso da decisão. Sabia que havia escolhido o caminho mais difícil, mas também o mais verdadeiro. Enquanto isso, Ayla observava tudo de longe, dividida entre a esperança e o medo. Sabia que a batalha pelo coração de João Pedro e o futuro dos filhos ainda estava longe do fim. Miguel e Davi, alheios às tensões adultas, continuavam a brincar e sorrir, trazendo luz aos dias escuros. Eles eram a razão pela qual Ayla insistia em lutar, e para João Pedro um convite silencioso para recomeçar. Naquela tarde, ele se reuniu com Ayla na cozinha do resort. Quero estar presente, Ayla, não só como pai,
mas como alguém disposto a reconstruir tudo. Ela o encarou, buscando sinceridade em seus olhos. Então prove, João Pedro. Não basta palavras. A jornada para restaurar a família só estava começando. Os meses seguintes foram intensos. João Pedro dedicou-se a reconstruir laços, a aprender sobre paternidade e a apoiar Ayla, que pouco a pouco voltou a confiar nele. Miguel e Davi floresciam em meio a essa nova dinâmica, trazendo alegria e esperança para todos. Valentina, embora magoada, aceitou que o destino havia tomado um rumo inesperado. Com dignidade, ela se afastou, abrindo espaço para que João Pedro enfrentasse seu passado de frente. Em uma tarde ensolarada, a família reuniu-se no jardim do resort. Risos ecoavam enquanto os gêmeos corriam entre as árvores. E João Pedro observava, emocionado, o que antes parecia impossível. Ele se virou para ela, segurou sua mão e sorriu. Obrigado por não desistir da gente. Ela retribuiu o sorriso, cheia de esperança. A vida nos deu uma segunda chance. Vamos fazer valer. Naquele momento, João Pedro entendeu que riqueza verdadeira não se mede em bens ou status, mas em amor, perdão e coragem para recomeçar. E você já teve uma segunda chance que transformou sua vida? Compartilhe sua história e inspire outras pessoas a acreditarem no poder do recomeço.